personagem precisa estar em sintonia para poder conseguir captar a essência dos personagens, como por exemplo as dores e as emoções de todos eles. Eu acho que dirigir isso foi um grande desafio. Sair da minha bolha, mas uma bolha que eu estava presa ali, do meu conforto. Eu nunca tive que ter que botar ordem, ou ter que impor, olhar diversas coisas, regras, roupas e tudo. Então eu acho que foi um aprendizado muito grande para mim. E além dessa história, que foi uma história também de aprendizado, porque é uma vivência que todos nós às vezes vivemos e nos prendemos nessa história da Rainha Má e acaba vivendo mesmo sem saber. Minha experiência com esse curta-metragem foi uma experiência muito divertida. Eu nunca tinha gravado antes e foi uma experiência muito legal que eu faria de novo. É irônico e ao mesmo tempo muito angustiante pensar que a rainha sempre esteve em estado de alerta e que ela buscou no rei o que ela não recebeu do seu pai, foi proteção, amor. E assim que ela perdeu o rei, ela resgatou muitas feridas da sua infância, como o jeito que seu pai a rejeitava e a falta de amor paterno e materno, e como seu pai sempre a culpava por ter perdido a mãe dela muito cedo, por conta dela ter nascido. Minha experiência na equipe dos roteiristas foi algo inovador, já que eu nunca tinha feito isso, além de que misturou várias emoções, estresse por estar fazendo muita coisa e gratidão por estar fazendo um bom trabalho, além de que é um projeto bem complexo e precisa de bastante responsabilidade. Apesar de ser uma história infantil, você pode perceber que tem muitos problemas que você pode ver na vida real, como por exemplo os problemas de autoestima da rainha, que ela era a mais bela de todas, mas ela era a única que não conseguia perceber isso. A narrativa da rainha foi extremamente importante e marcou cada um de nós na nossa trajetória. Porque parando para pensar, se você se identificar ou observar as pessoas que estão ao seu redor, você pode observar que através de uma grande escuridão ou de diversos problemas, existe uma luz que foi apagada por uma dor. E assim como a nossa rainha. Eu atuei a Ruby. Foi muito bom atuar ela, apesar de ser muito diferente uma da outra. Já que a Ruby é mais sofisticada, mais má, mais chique, mais misteriosa. Mas foi uma experiência muito boa. Pela primeira vez eu atuei e ainda mais atuar alguém como a Ruby. O pai dela sempre dizia que ela era muito feia na infância. Então ela não acreditava quando as pessoas diziam quão bela ela é. Mas ela finalmente começa a acreditar quando o pai, através de um espelho, diz que ela é a mais bela de todas. Na minha visão da história, a rainha ela não confia em si mesma e não tem muita autoestima. Mesmo que todos à sua volta dizem quão bela ela é. Cada função foi extremamente importante para que cada parte desse filme pudesse acontecer. Desde a leitura até a gravação das cenas, trata de muito foco, criatividade e representatividade de cada um. O que o aprendizado desse curta me passou foi que nós devemos confiar mais em nós e que não devemos pensar ou ligar para que as outras pessoas falem. Durante o processo da construção do roteiro, a gente teve que adaptar várias questões da história do livro. Por conta que não ia ficar algumas coisas legais, então a gente mudou algumas partes para se encaixar mais na história. Eu nunca tinha ouvido falar sobre essa história por esse ponto de vista e por ser uma história de contos de fadas, me surpreendeu muito. Além de que o livro, para quem leu e quem percebeu, retrata algumas coisas da atualidade, como a falta de aceitação em si própria, que você às vezes se olha no espelho, não se acha uma pessoa bonita, mesmo todo mundo está falando, tem fala que você é uma pessoa bonita. Retrata coisas bem atuais que a gente percebe na maioria dos adolescentes de hoje em dia. Se eu farei isso de novo? Claro que sim. Foi um projeto bem legal que eu vou levar para o resto da minha vida. A Rainha Má, sinceramente, foi uma pessoa que era bem segura no início, sabe? Mas depois ela começou a criar confiança logo quando conheceu o espelho. Mas o espelho começou a desgastar, ela começou a estragar a confiança que ela tinha criado e tudo mais, sabe? E essa perda do homem que ela tanto amou na vida acaba deixando ela muito angustiada e triste, abrindo uma brecha para o espelho e as primas poderem introduzir esse olhar invejoso sobre os elogios que eram dados a elas. Então ela acabou acumulando essa raiva, se afastando tanto de Verona quanto de Branca, do reino todo, e guardando esse sentimento ruim para ela. Tanto a visão invejosa que ela tinha dos outros de querer ser a mais bela, quanto a angústia de perder o rei. É interessante pensar como essa história da versão da Rainha Má, ela é muito mais interessante, porque mostra todo o passado, tanto da rainha como da Branca de Neve, e o que levou ela a fazer isso, que é muito diferente do que a gente via quando a gente era criança. Ao longo das nossas gravações, eu percebi que a história da Rainha Má
ela pode se encaixar facilmente em qualquer um de nós adolescentes, pois já acontece muitas vezes da gente se preocupar tanto com o que a gente acha que as pessoas entendem da gente e nós não paramos para pensar o que nós somos para nós mesmos. E é dessa construção do roteiro que a gente percebe que tem que ser muito delicado, tanto para mostrar como a rainha se sentia e mostrar todo esse ódio que ela tinha, como ela estava se sentindo, com a beleza dela e o que ela pensava que os outros pensavam dela. E a construção do roteiro foi literalmente um papel crucial, tanto para apresentar como a rainha se sentia, o que ela estava querendo mostrar, o como ela estava se sentindo com as negações dos outros, como ela estava se sentindo com os elogios, sobre a perda dela do rei e toda essa angústia, negação e falta de amor próprio que ela tinha por ela mesma. Uma das partes mais bonita e pura dessa história é que, com todo o mal da rainha, o príncipe e a princesa conseguiram ficar juntos. Isso é uma boa reflexão, que nunca devemos desistir daquilo que amamos por causa de outras pessoas. Para mim, como produtor, esse processo de filmagem foi incrível. Desde o processo até o resultado final, eu consegui tirar várias lições. Que nós não devemos nos preocupar com o que as pessoas acham de nós. E 2, que tudo com um amigo fica melhor. E nós temos que ser fortes emocionalmente, porque essas coisas são super fáceis de acontecer com adolescentes como nós. Eu ensinei o espelho no nosso curta, um personagem muito importante e que aparece muito, pois é ele que desperta o ódio, o rancor e a inveja na Rainha Má. O espelho tinha informações de tudo e todos que habitavam o reino, e passava essas informações para a rainha, com máxima sinceridade e deboche. O espelho era o artesão de espelhos, o pai da rainha, que sempre a rebaixava, e foi enfeitiçado pelas 3 primas, por isso entrou no espelho, e agora só pode lhe dizer a verdade sobre o reino. A conclusão que eu tiro da história da Rainha Má é que a base de uma criança são o pai e a mãe. Se algum deles o rebaixa por algum motivo, a criança cresce com ódio, rancor e inveja no coração, e só precisa de um gatilho para despertá-los. Na minha opinião, ter feito esse papel da Rainha Má foi um choque para a realidade, sabe? Que nem todo mundo é perfeito como parece ser. Tem defeitos, se sente segura e tudo mais. Foi um papel bom e foi um choque, literalmente foi um choque, para muitas pessoas também. Atuar como Rainha Má foi extremamente importante e muita responsabilidade, inclusive. Mas me fez entender o outro lado da história.